A gente conversa com a Nathalie Vital, que é economista-chefe da Sul América Investimentos. Me ouve, minha querida? Claro, agora Agora sim, sim, desculpa. ótimo. Imagina, Nathalie, olha só. Olhando para as decisões recentes, a gente ainda tem um Fed bastante cauteloso, mas agora me parece até mais dividido. Porque muito mais do que a decisão, a gente teve também uma divisão sobre como olhar daqui para frente em relação à política monetária nos Estados Unidos, principalmente diante das incertezas devido à mudança de direção, né, no Banco Central. E um Copom também numa fase de maior cautela nesse momento. A gente tem, na tua visão, um recado, mais do que um recado sobre o que temos atualmente, a gente tem, depois dessa guerra e com essa super quarta, uma mudança geral, marcando aí essa política monetária, tanto aqui do Brasil como lá no Federal Reserve? Eu não colocaria como uma mudança, Débora, eu colocaria assim como uma continuidade do processo que a gente já viu iniciado ali no ciclo das reuniões de março, nos quais os bancos centrais adotaram uma postura mais cautelosa, mediante ao choque inflacionário relevante que é o fechamento do Estreito de Hormuz, né? Então, o Fed também tem essa questão institucional em torno da mudança de comando. Ontem, com os três diretores que foram dissenso ali quanto ao viés da decisão, fica um pouco claro que o desejo que o novo presidente do Fed falou quando fez a sua sabatina no Senado americano, de que o comitê deveria discutir bastante. Ele falou até que deveria ser uma discussão familiar, né? Uma discussão na mesa de jantar. É, Parece que é de fato o que vai acontecer, né? Teremos um Fed ali que a cozinha vai ficar mais explícita para os participantes de mercado. Né? E também tivemos a notícia que o presidente Powell deve continuar como diretor, pelo menos por enquanto. Né? Então, é uma autoridade monetária que acaba ficando mais conservadora pelo cenário e pela composição, e no caso brasileiro, a gente tem um problema inflacionário. Né? A gente viu ali os números divulgados da inflação nessa semana, tanto do IPCA 15 quanto o IGPM, que foi super alto, mostraram ali que o choque chegou e chegou com força. Né, o choque inflacionário proveniente ali do conflito do Oriente Médio. Né? Então, o Banco Central brasileiro reconhece isso na sua comunicação, mas ainda continua cortando, né? Mas reiterando que precisa de cautela, que vai avaliar o cenário com cautela e mostrando ali projeções de inflação mais elevadas que acabam levando o mercado, nós economistas, a discutir um ciclo ainda mais curto de corte de juros. Mas, Vital, uma mudança importante do Banco Central do Brasil, nesse comunicado agora, uma mudança importante que eles trouxeram foi falar não apenas de ritmo, né, que era o que normalmente a gente vinha acompanhando, mas também de falar sobre a extensão do ciclo de cortes. Isso desloca um pouco o debate e para onde a gente iria então para esse debate? O ponto final da Selic está mais alto nesse momento, na tua visão? Sim, ele está mais alto. Quando a gente discute ritmo, a gente implicitamente discute extensão. Né? Então, já era meio a cabeça do mercado e de nós economistas, principalmente de modo geral, que à medida que o Banco Central começou o ciclo com o ponto 25, depois do choque, lembrando que antes do choque a projeção majoritária era que ele ia começar com 0,5 ponto percentual, que o orçamento de juros era um pouco menor. Né? Nós aqui na Sul América Investimentos, a gente tinha uma visão mais conservadora quanto ao orçamento de juros, desde o último trimestre do ano passado. Tá? Então, a gente tem quase 6 meses que a gente projeta uma Selic em 13%. Tá? O que a gente viu da reunião de março para a reunião de abril do Copom foi o mercado, mas principalmente os economistas, migrarem para essa nossa visão mais conservadora. Tá? Então, sim, o Banco Central, quando fala de extensão, ele coloca um holofote nessa discussão de tamanho de ciclo, mas essa discussão ela já estava presente. Né? Mas quando um Banco Central coloca holofote, ele quer que isso vá para o centro do debate. Né? Porque hoje o que está acontecendo é que a projeção do Banco Central está acima da meta, ela está em 3,5% no horizonte relevante, e para levar essa inflação para a meta, o que os modelos e a teoria econômica nos ensina é que vai ser necessário um orçamento de juros maior do que foi colocado no modelo para gerar essa projeção. Qual é o orçamento de juros que está nesse modelo hoje?
que foi colocado nesse modelo ontem, né? 13% em 2026 e 11% em 2027, nessa composição. Ou seja, o que está implícito ali é que o orçamento de juros, condição normal, que é tipo, mantidas as outras coisas constantes, e aqui mantidas as outras coisas constantes é quase um ato de fé, né, dada a volatilidade que a gente está vendo do preço do petróleo, mas mantido as outras coisas constantes, seria necessário um juro mais alto. Então, sim, a gente estaria falando aqui de um ponto final da Selic mais alto. E aqui na Sul América Investimentos, a nossa reação para essa comunicação do Banco Central, mas principalmente da projeção, é que a gente vai revisar essa nossa projeção, que está ficando velhinha já, que a gente projeta de 13%, que está fazendo quase 6 meses, né? Quando a gente fala de Brasil, é uma projeção que está aí durante bastante tempo, para um patamar um pouquinho mais alto. A gente não sabe exatamente qual é esse patamar, a gente ainda está em trajetória de revisão, mas a gente deve estar falando ali na casa, algo ali na casa de mais de 13,5, 14, algo nesse patamar, tá? Então a gente vai revisar a nossa Selic de 2026 um pouquinho para cima, potencialmente vai ter que revisar a Selic de 2027 um pouquinho para cima também. Mas é muito o que você falou, Débora. O Banco Central, quando mostra maior preocupação com inflação, quando traz uma projeção de inflação um pouco mais alta, o que o mercado tende a entender é que ele está trabalhando com um orçamento de juros um pouquinho menor. Agora, Nathalie, se o Fed demora mais a cortar juros e o Copom segue, mesmo que lentamente reduzindo a Selic, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, obviamente, vai diminuindo. E esse tem sido um dos grandes fatores para a atratividade também do capital estrangeiro aqui no Brasil, o que ajudou bastante a questão do nosso câmbio. Até que ponto isso também coloca um novo piso no dólar para esse ano de 2026? Câmbio, a gente fala que é algo muito ingrato para economista prever, mas vamos lá, né? A gente tem que pensar do ponto de vista de vetores, né? Então, acho que alguns vetores ajudaram muito o comportamento da moeda brasileira ultimamente, né? Primeiro, o fato da gente ser exportador da principal commodity afetada por todo o conflito que está acontecendo no Oriente Médio, que é petróleo, né? Então, o Brasil é visto pelo investidor estrangeiro como quando o investidor estrangeiro ele gosta de rotular, né? Então, o Brasil é um caso de commodities, né? Então, a bolsa brasileira é vista como uma bolsa de commodities e bancos, coisas nessa linha. Então, o rótulo do Brasil para o investidor estrangeiro é um país que é exportador de commodities e tem uma taxa de juros elevada. Ou seja, quando a gente tem um choque de commodities para cima e o Banco Central brasileiro, mal ou bem, adotou ali uma postura cautelosa, a gente está falando de uma taxa Selic que estava em 15% quando esse choque começou, o Brasil ficou bastante bonito do ponto de vista relativo, né? Então, a moeda brasileira, a bolsa brasileira, ficam muito atrativos para aquele mundo. Agora, o mundo que a gente está vivendo hoje é o mundo, como você bem colocou, que o Fed falou, olha, eu vou cortar menos, né, potencialmente. Aqui na Sul América, a gente revisou nossa projeção de juros do Fed para apenas um corte. A gente mantém corte porque a gente acha que no final do ano o debate no Banco Central dos Estados Unidos vai ser muito sobre emprego e menos sobre inflação, então a gente acha que ele ainda entrega um corte, mas a gente está com um corte, a gente tinha 2. Então é uma taxa de juros um pouco mais alta por lá e a direção do debate é para menos cortes nos Estados Unidos. Ou seja, do ponto de vista de diferencial de juros, a gente está cortando, o Fed não vai cortar. Diminuiu um pouquinho o diferencial de juros. Pelo menos no curto prazo. Do ponto de vista de temática, aí quando a gente conversa com nossa mesa de renda variável, nos parece, o diagnóstico deles, nossa mesa de ações, o diagnóstico deles é que o case de commodities para o investidor estrangeiro se enfraqueceu um pouquinho vis-à-vis o case de tecnologia, né? Então, voltou ali ao setor de tecnologia ser um queridinho por causa das divulgações de resultados que houveram nessas últimas semanas. Essa divulgação de resultados mostraram ali resultados robustos das empresas de tecnologia, ou seja, o investidor estrangeiro voltou a querer alocar parte do seu dinheiro em tecnologia. A Bolsa Brasileira não é uma bolsa de temática de tecnologia. Ou seja, quando a gente fala de fluxo, que é uma coisa que ajuda a nossa moeda, esse fluxo, pelo menos por enquanto, ele parece que deu uma cessada, né? O Brasil continua sendo visto ali como um país
queridinho, né? A gente acabou de voltar do FMI, o Brasil estava ali como um dos grandes temas sendo discutidos pelos investidores estrangeiros, mas não parece que, do ponto de vista da nossa moeda, o apelo para a valorização da nossa moeda, ela diminuiu um pouquinho. Se esse apelo diminui, para o Banco Central é um pouco complicado, porque a moeda é a única variável que está ajudando um pouquinho as projeções de inflação dele, né? Então, quando a gente fala de 3,5% até junho, o que poderia ajudar esse 3,5% é uma queda relevante do petróleo ou uma valorização relevante do câmbio. Se a gente tiver uma queda do petróleo, mas o câmbio subir, o Banco Central é meio neutro, né? Até mais complicado, porque o câmbio tem outros canais ali que poderia impactar a inflação. Então, sim, do ponto de vista de cenário internacional, a gente teve também desenvolvimentos um pouquinho mais chatos para o Banco Central, do ponto de vista de orçamento de juros, não é à toa que a gente vai revisar a nossa Selic um pouquinho para cima. Perfeito. Nathalie Vital, que é economista-chefe da Sul América Investimentos, minha querida, muito obrigada pelo seu tempo e participação aqui com a gente. Bom feriado para você e até uma próxima. Bom feriado para vocês também. Um prazer conversar com vocês nessa manhã.